Se eu faço a aproximação de posto 1, aí o que eu faço? O meu AK aí vai ser o U vezes a matriz S vezes a transposto. Não, mas o que é isso aqui? Isso aqui tudo, quem nunca mexeu com MATLAB ou Scilab, nós vamos ver isso na prática hoje. O que significa essas notações aqui? Aí eu computei essa matriz AK como produto de 3 matrizes, da U vezes S vezes a V transposto. E agora eu vou exibir aqui a matriz A menos a AK. Então eu tenho aqui a minha matriz de posto 1, que é essa daqui. Agora olha que interessante. Quando eu calculo a norma 2 dessa matriz aqui, vai dar 14,56, que é exatamente o segundo valor singular aqui, ó. Então esse valor singular é exatamente a norma 2 dessa matriz de diferença. Quando eu faço a aproximação de posto 2, aí eu computo novamente e vou exibir a matriz. Observe o seguinte, A menos AK agora já está mais próxima de zero, porque ela é uma melhor aproximação da anterior. Então eu tenho o quê? Quando eu calculo a norma 2 dessa matriz, dá 1,38, que é exatamente o terceiro valor singular. Então a aproximação de posto 2, tá? Essa aproximação de posto 2, a norma 2 dessa matriz é o terceiro valor singular. Posto 2, eu uso sigma 3. Posto 1, eu uso sigma 2. E, finalmente, se eu fizer a aproximação de posto 3, o que vai acontecer com a matriz de diferença? Vai dar zero. Praticamente zero. Por quê? A minha matriz é de posto 3. Então, se eu for calcular a norma dessa matriz, ela vai dar zero. Ou seja, a minha matriz AK é praticamente a minha matriz. Eu consegui recuperar a minha matriz original. Então, à medida que eu vou acrescentando mais uma matriz, eu vou me aproximando da matriz original. Esse é o grande objetivo nosso aqui. Tá? Esse é o grande objetivo nosso. Você vai pegar uma matriz de mineração de dados, você vai pegar uma matriz grande e fazer uma aproximação de posto incompleto nela, obter uma matriz menor, mais barata de ser classificada, mas utilizando uma aproximação de posto incompleto. Ou seja, é uma matriz que aproxima da outra matriz, tem as características principais, porém ela tem uma dimensão menor, gasta menos memória, é mais fácil de classificar. É isso que nós vamos mostrar depois na segunda parte que a Claudiane vai dar. Bom, agora vou falar um pouquinho aqui de aproximações da decomposição valor singular nas ciências em geral, em várias aplicações aqui, ó. Por exemplo, processamento de imagem, compressão e redução de ruído, eu vou falar um pouquinho disso, que o exemplo é muito legal. Mineração de dados, classificação, esse é o nosso objetivo. Recuperação de informação, a indexação semântica latente. A máquina de busca do Google é baseada nessa técnica aqui, chamada indexação semântica latente, que nada mais é do que uma aplicação de decomposição valor singular. Tá? A máquina de busca do Google é uma máquina algébrica, tá? Ela computa uma matriz, ela faz a decomposição. É aplicação e prospecção de petróleo. Então você pode usar SVD tanto para procurar informação na web, como para você procurar petróleo no fundo do mar. É a mesma técnica matemática que você usa para as duas coisas. Aplicação em química, cálculo de concentração de espécies complexas em solução. Você pode utilizar SVD para fazer esses cálculos. E aqui é aplicação mais em bioinformática. Então, dinâmica molecular, na caracterização e trajetória dinâmica de proteína, espalhamento de pequeno ângulo, detecção e caracterização de intermediários de estruturas de biomoléculas, imunologia, capturação de padrões de respostas imunes, e análise de dados e expressões de genes, a caracterização inicial dos dados e a visualização. Então, a decomposição valor singular é uma técnica extremamente útil. Eu digo que a decomposição valor singular é a maior panaceia numérica que existe. Eu não conheço nenhuma técnica matemática, incluindo as técnicas estatísticas, que tem uma aplicação tão vasta como a decomposição valor singular. Existe uma técnica correlata chamada análise de componentes principais, que utiliza os altos valores de uma matriz de covariância, que é uma técnica similar a essa daqui. Tá?
Então, essas duas técnicas, que é basicamente a mesma coisa, é cálculo de alto valor de matriz, são extremamente úteis em várias áreas. Em várias áreas. Bom, só para mostrar um exemplo, compressão de imagem com aproximação de posto incompleto. Bom, uma imagem M por M pode ser representada por uma matriz A de dimensão M por N, onde A e J é interpretado como o brilho, o pixel IJ. Os elementos A e J entre 0 e 1 variam de preto, passando por graduações de cinza até branco, no caso igual a 1. Isso para matriz, para imagens preto e branco. Se a imagem for colorida, você tem que fazer a separação, você trabalha com 3 matrizes. Seria red, green e blue. Você trabalha separadamente com essas 3 matrizes. Mas vamos um caso mais simples, que não é o nosso objetivo aqui, fazer compressão de imagem. Tá? Então, olha só, em vez de armazenar ou transmitir todos os elementos de A, para representar a imagem, é preferível comprimi-la guardando o menor número possível. A partir desses números, pode-se ainda reconstruir aproximadamente a imagem original. Então, se a gente fizer a compressão usando aproximação de posto incompleto, igual nós já vimos aqui, então o que eu vou precisar? Eu vou precisar de MK espaço de memória para armazenar a minha matriz U e NK para armazenar. Eu vou armazenar sigma V transposto. Tá? Eu não vou simplesmente armazenar separado, eu já armazeno, isso aqui é um número, eu já economizo na hora de armazenar. Um total de espaço de memória igual a esse valor aqui, tá? É utilizado para valores pequenos de K. Eu vou pegar uma imagem aqui do MATLAB, que é a figura clássica do palhaço. Esse exemplo está no livro do Demel, de álgebra linear. É muito interessante. E, para mim, é a melhor maneira de a gente ver o que é uma aproximação de posto incompleto. Nós vamos ver umas figurinhas aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu fizer a aproximação de posto 10, eu tenho aqui essa taxa de compressão, com esse erro. Se eu tiver a aproximação de posto 26, eu tenho isso aqui. Por exemplo, se eu usar 124, o posto 124, a minha taxa de compressão é maior do que 1. Então, não compensa usar essa técnica, porque eu estou gastando mais memória do que a matriz original. Tá? Então, olha só. Eu pego a matriz lá do palhaço, a matriz 320 por 200. Eu pego a matriz e calculo os valores singulares dela. Então, aqui eu tenho os valores singulares. Isso aqui é típico. Eu tenho um valor muito grande, depois eu tenho um decaimento aqui. Ó. O que a gente fez aqui? Como esse elemento, geralmente, ele é muito grande, a gente divide todos eles pelo primeiro. Aí eu tiro a influência do primeiro e já sei que ele é 1, não preciso ficar olhando para ele. E isso tem um significado algébrico. Eu tenho a diferença, isso aí vai ser o quê? Norma 2 de A menos AK dividido por norma 2 de A. Eu tenho a diferença relativa das normas. Então, tem um significado matemático. E é mais fácil eu perceber aqui, ó. Tá? A grande questão é o seguinte: qual o posto que eu vou utilizar? A escolha do menor posto é uma questão em aberto. Então, tem um monte de gente trabalhando aí para determinar qual a melhor maneira de se escolher o posto. Tá? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é qual que é a influência de eu escolher o posto aqui na minha imagem. Então, observa aqui o seguinte, eu tenho aqui até 100. Eu peguei os 100 primeiro só. Ela vai até 200. Mas isso aqui vai ficar muito linear aqui, ó, não preciso ir lá. Ora, o que vai acontecer aqui? A gente pode observar que ela tem um comportamento exponencial, ela vai caindo e depois ela entra num comportamento linear. Então, nós achamos que a transição entre essa fase exponencial e a fase linear é a melhor escolha que a gente faz para detectar. Isso é o nosso modo de ver, tá? Então, nós vamos mostrar agora uns exemplos, eu vou ficar voltando essa imagem para a gente poder ver. Aqui eu tenho uma aproximação de posto 10. Essa figura do palhaço é clássica, né? Eu já falei. O que é uma aproximação de posto 10? Eu vou voltar aqui na figura, olha.
Posto 10 é como eu tivesse utilizado só os 10 primeiros valores singulares. Eu desprezei os outros. Olha, em vez de eu usar 200 valores singulares, eu só usei 10. E já dá para me ter uma ideia ali da qualidade da minha imagem. Olha só. Já está borrado, é claro, mas é uma aproximação. Então, eu tenho uma aproximação de posto 10 da matriz original. A próxima que nós vamos usar, eu vou pegar aqui no 26, ó, onde tem esse degrauzinho aqui, ó. Nós vamos pegar no 26. Olha o que vai acontecer. Quando a gente pega o 26, você já tem uma imagem mais nítida. Tá? Você tem uma imagem mais nítida. Uma melhor representação da matriz original. Se eu pegar, por exemplo, 40 eu já estou aqui nessa parte linear aqui, ó. Nós vamos ver que não tem grande diferença. Não tem grande diferença eu pegar o 26 ou 40. Tá? E a figura original, essa daqui, ó. Essa aqui eu usei 200 valores singulares. Essa 40, essa 26 e essa 10. Então, eu acho que essa figura, né, o Daniel foi muito feliz com esse exemplo, dá para a gente entender o que é uma aproximação de posto incompleto. Quando eu dei aquela matriz, fiquei mostrando aquelas matrizes, como é que põe o valor K igual a 1, calculava, o K igual a 2, calculava, você vai ficar vendo um número, a gente não percebe o que é uma aproximação de posto. Aqui não, aqui é fácil da gente ver. Ó. Eu tenho a figura nítida, com 200 valores singulares. Se eu pego 10, eu tenho uma figura borrada. É legal, às vezes a gente mostra, você põe um valor, 2 valores, 3 valores, o 1 era totalmente borrada, mas é um só. Olha só, apenas 10 já dá para me identificar mais ou menos o que é. Quando eu ponho 26, eu já tenho uma coisa melhor. Quando eu ponho 40, aqui é a fase de transição entre aquela parte exponencial e a parte linear, é o 26. Aqui no 40 eu já estou naquela parte linear. Eu pegar o 40, ou 50, ou 80, é a mesma coisa, a minha imagem vai melhorar muito pouco. Você olha aqui de 40 para 200, a melhora é mínima. A melhora é mínima. Então, esse que é o grande lance da aproximação de posto completo. Na mineração de dados, o que a gente vai fazer? Ele vai pegar uma matriz grande, tá? Só que ao invés de a gente trabalhar com essa matriz grande, nós vamos trabalhar com essa matriz aqui, ó, de posto incompleto, que é uma boa aproximação. Então, nós vamos classificar os dados não usando essa matriz, mas usando uma de posto incompleto, que me dá as informações básicas que eu preciso. Então, esse que é o objetivo da álgebra linear na mineração de dados, é reduzir a dimensionalidade dos dados. Ou, como os matemáticos dizem, fazer uma aproximação de posto incompleto. É a mesma coisa. O pessoal da computação fala, eu preciso fazer uma redução de dimensionalidade. Os matemáticos falam, não, você fez uma aproximação de posto. Então, o que a gente vai fazer é isso. Então, o objetivo dessa parte introdutória é exatamente esse. Mostrar onde é que a álgebra linear pode ser útil para fazer uma mineração de dados eficiente. Ok? Bom, referência aqui, livros clássicos de álgebra linear. Esse aqui é o livro do Daniel, que tem a figura lá do palhaço. Esse aqui é um livro também muito bom de álgebra linear. Então, e ainda tem o outro livro do Golub também, Van Loan, Matrix Computation, também. São livros clássicos aí de álgebra linear. Quem quiser aprofundar mais os conhecimentos em álgebra linear, está aí uma bibliografia bem interessante. Ok? Então, com isso, a gente finaliza essa primeira parte do nosso curso, que é essa parte teórica. Então, o que a gente tinha que falar de álgebra linear, está dito.